Olá, muito bom dia. Sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e desta feita vamos voltar ao tema das missões e perceber, afinal, o que é ser missionário fora de portas, estar verdadeiramente no terreno. Será que aquilo que levamos a ideia é o que se concretiza ou não? As dificuldades, as facilidades, como é que as coisas decorrem quando estamos numa missão que tem a duração de 6 meses. Por isso, vou ter comigo em estúdio João Antunes. É missionário do grupo Onde Joieto, que pertence à Diocese de Leiria Fátima e vai-nos, no fundo, contar aquela que foi a sua experiência de 6 meses de missão, precisamente na missão em São José do Gungo, e o João esteve num lugar designado por Donga. Tudo isto pertence à Diocese do Sumbe, com quem a Diocese de Leiria Fátima tem uma espécie de geminação missionária e onde, de facto, tem atuado por diversas vezes e de uma forma bem mais ativa este grupo missionário Onde Joieto. O João já tinha estado connosco aqui no Matinais antes da partida, portanto, há sensivelmente 7 meses atrás, quando nos falou do que é que o motivou a ir nesta missão, o que é que esperava encontrar, que ansiedades levava, que expectativas levava. Agora está na hora de nos contar o que é que encontrou e se de facto superou ou não as suas expectativas. João, muito obrigada por estar de regresso aqui ao Matinais e de facto, quando falámos há cerca de 7 meses atrás, já depois de uma grande preparação que fizeram para enfrentar esta missão, o que eu agora pergunto é, e chegar lá, como é que foi o primeiro impacto? Não, o chegar lá não... Nós temos realmente uma grande preparação. E andamos ali, no mínimo, um ano a preparar-nos. No meu caso, já é a terceira vez que vou em missão, portanto, estou talvez mais à vontade para ir a uma missão qualquer, não é? De qualquer modo, esta missão, apesar de estarmos conhecedores de toda a dificuldade, de tudo o que iríamos encontrar, de eu estar precisamente, plenamente consciente de que isso ia acontecer, o estar aqui ou o estar lá não tem nada a ver. É completamente diferente. O estar lá é diferente. totalmente diferente. Entramos nas realidades locais, nas dificuldades locais, nas culturas locais, no estar local. É tudo diferente, tudo diferente. Em pessoas que não veem televisão, que não têm telefone, que não têm vias de comunicação, acesso para carros e coisas do género. Basta isso para percebermos como é que são as dificuldades, não é? Quando chegou, alguma vez tinha estado em Donga? Não, nunca. Foi a primeira vez, foi em missão para Donga. O que é que foi que lhe chamou mais a atenção quando chegou a este local inicialmente desconhecido? É na realidade as pessoas. Eu penso que irei ter uma imagem numa recepção que estamos a chegar de carro e veem-se as pessoas de uma distância enorme, de um lado e do outro ali, a receber-nos, a cantar, todas alegres porque têm lá os missionários. Eu costumo dizer a esta missão, isto é uma expressão minha, só vão os malucos dos missionários. Eu costumo usar esta expressão, só vão os malucos dos missionários. Porque a gente pode fazer 50 km de picada e demorar 11 horas. Aconteceu. E então a gente, ao chegar, as pessoas ficam com uma satisfação. Recebem-nos de uma maneira, quer dizer, que a gente fica lá, nós também ficamos lá, o nosso coração também lá fica. João, quando diz 50 km de picada, foi o termo, não foi? Foi. Isso é o quê? Fazer 50 km de estrada e demoram 11 horas para fazer 50 km? O normal é 5, 6 horas. Se está tempo bom. Se está tempo de chuva, escorrega por todo lado, tem crateras por todo lado. Nessa viagem das 11 horas estivemos quase tombados. Fomos rebocados por um unimogue.
Isto é A só na aventura. missão, por isso é que eu digo, só os malucos dos missionários vêm aqui. E vamos com toda a satisfação e gostamos de lá estar e tudo isso. Lembro-me de quando falávamos há 7 meses atrás de eu perguntar que expectativas é que o João levava para esta missão e de me dizer que estava pronto para a missão. Não sabia se estava realmente o suficiente para aquilo que iria encontrar. Chegou à conclusão que então é essa parte que nos dizia. Nunca estamos verdadeiramente preparados. Nós estamos mesmo. Que maiores dificuldades é que sentiu ali nos primeiros dias? Eu adapto-me bem a qualquer lado. Eu adapto-me bem, não tenho dificuldade em adaptar-me. E a grande dificuldade, porque nem é dificuldade, porque eu também já ia saber que a família estava cá e não sabia de mim. Não me ouvia, não me via, nada, não é? A gente onde há internet, a gente consegue ver-se, a gente consegue falar. Ali é assim. E chegamos a estar cerca de um mês, quase. Tivemos uma vez, normalmente não estamos tanto tempo, mas uma vez tivemos praticamente um mês sem vir à cidade. Ali, sem ninguém saber da gente. Claro que sabem, as más notícias chegam depressa, não é? Quando não há más notícias, está tudo bem. E pronto. Mas isso não é dificuldade. Eu, no fundo, não senti assim dificuldades. Não. Em termos do clima, fale-nos um bocadinho. O que é que encontrou de clima lá? Muito bom. O clima na missão é bastante calor. À noite torna-se um bocadinho fresco. À noite pode haver necessidade de vestir assim um casaquito. Mas de dia, manga curta tal e qual. Não, está bastante calor. Esta minha ida coincidiu com o tempo das chuvas. É o tempo em que a agricultura, as lavras, estão a produzir. E nós andamos na nossa lavra, nós temos uma lavra também lá andamos, também fazíamos a nossa horta, também fazíamos várias coisas. E, portanto, é o tempo em que a gente acaba por estar mais confinado à missão propriamente dita, à sede, porque a sede está situada mais ou menos num centro do que é a área de missão, que são mais de 2.000 km². Muitos quilómetros. Muitos quilómetros. E tirando aqueles bairros, aquelas comunidades, onde o carro mais ou menos vai, às outras não chegamos a ir. Só agora, acabando a época das chuvas, é que começam a ir a essas comunidades. E eu já não vou, que era uma coisa que eu gostava muito, era de visitar as comunidades, era conhecer as comunidades todas. Conhecer. Mas já não deu tempo. Não deu tempo, porque é o tempo das chuvas, e eu fui por 6 meses, também tinha cá a família. Era preciso um ano. Era preciso um ano, mas era mesmo preciso um ano. Só que a família está cá. E as saudades também apertam, não é, João? Não é as saudades, é também os meus quase 72 anos. Já quer queiramos, quer não, eu já vou naquela de pensar assim, eu não posso estar demasiado tempo sem depois vir para cuidar de mim, para restabelecer. E comparando com as outras 2 missões, eu desta missão, quando cá cheguei, vinha cansadinho, estouradinho. As outras 2 ao pé desta são um brinquedo. Mais fáceis. São um brinquedo. São um brinquedo. Muito bem. Então, João, quando chegaram, a população já eram pessoas ligadas à religião, à fé? Como é que foi a convivência com essa situação? São pessoas já ligadas mesmo à fé e à religião. Há por lá outras religiões já. Mas nunca sentimos nenhuma animosidade, fosse de quem fosse. Nunca, nem perigo, nada. Ali andamos à vontade, completamente à vontade, mesmo no Sumbe. Andamos à vontade, sem problema nenhum, mesmo à noite. Sem receio? Sem receio nenhum. Em termos da vivência da fé, o que é que nos pode contar? Como é que eles vivem a fé? Eles todos os dias, mesmo onde não vamos, eles têm a oração da manhã, têm a oração da noite. E eles participam. E eles vão, eles estão lá. Fomos uma comunidade, por exemplo,
que costumam ter oração às 5h30 da manhã. E nós, os missionários, costumamos ter às 6h30. E eles nem se aperceberam que nós tínhamos lá chegado e pernoitado lá. E tocaram o sino e acordaram-nos, claro. Não sei se chegaram a rezar ou não. Sei que depois às 6h30 voltaram a tocar o sino para nós participarmos e estarmos com eles. Portanto, eles participam diariamente. Eles têm a celebração da palavra ao fim de semana, ao domingo. Portanto, não têm normalmente a comunhão. sentiu alguma diferença das missas deles para as nossas? E Diferença? As missas deles não cansam. Para já não cansam. Podemos estar ali podemos estar 2, 3 horas, não cansam. Não estávamos 3 horas, mas 2 horas é normal. 3 horas estávamos, sei lá, no Natal, na Páscoa, na Páscoa mais tempo ainda. E não há realmente cansaço, porque eles fazem uma Eucaristia tão viva, tão animada, eles dançam, porque é dançar, por tudo. Logo à entrada na igreja, já vão num passo de dança, com o padre atrás, ou ministros da palavra, que eu cheguei a fazer lá de ministros da palavra, com a comunhão, porque o padre não estava. Eles mostram a alegria do Evangelho? Completamente. Em termos de atividade, João, vocês faziam lá várias coisas, não é? E sei que o João até nos trouxe algumas imagens para podermos ir aqui também enquadrando com aquilo que estamos aqui a falar e aí em casa irem percebendo, o João está-se a referir a isto. Portanto, vamos pedir aqui um auxílio também à realização para irmos aqui mostrando algumas imagens e o João, se assim entender, ir também comentando. Isto aqui são vocês no campo? Ali. O que é que isto representa? Ali foi um convite para irmos visitar uma fazenda. Fizeram o almoço lá mesmo na fazenda, diretamente na fazenda. E então havia várias coisas a transportar e eu ali estava a ajudar a transportar uma das coisas à cabeça. Aqui é outra voluntária que não pôde vir hoje, está a trabalhar, porque senão ela teria vindo com todo o gosto. Porque essa é também a vossa missão, não é? Ir ajudando, além daquilo que vocês já levam como tarefa que terão que executar, mas depois ajudar também as populações locais. Que tarefas é que lhe foram incumbidas, João? Não eram tarefas incumbidas. Olha, naquele caso eu estou a costurar. Não se nota talvez a linha, mas o braço é a puxar a agulha. Ali estou a costurar. Nós temos de resolver os nossos problemas, não é? Aqui, por exemplo, a Andreia e mais a Mana Teresa, lá é o mano, é a mana, é o tio, é o avô, é o padre, mesmo para nós, seja o que for, é proximidade. E ali estão a amassar a farinha para fazer pão. Vocês então faziam o pão? Exato, fazíamos o pão lá. A mecânica. Temos ali o Nuno, este Mano Nuno, é o Mano Nuno. Foi por um ano. Foi também comigo, com a Andreia, e foi por um ano. Entretanto, teve de vir poucos dias depois de eu vir a Andreia, porque surgiu-lhe uma hérnia umbilical bastante extensa, e ele teve de vir porque podia estrangular, claro. Porque saía, e a verdade é que ele no dia seguinte foi operado. Cá. Portanto, ele precisava mesmo vir, ou seja, perdeu um ano. Ou perdeu meio ano. Perdeu meio ano. Mecânica. Está-se a ver. E é ele que está ali, e é o Padre David. Naquela imagem é o Nuno e o Padre David. Que era o paracolá do local. Que é o nosso padre missionário, sim, é o nosso superior da missão. Serralharia, temos ali a serralharia, também. O Nuno, agora falando do Nuno, o Nuno é o voluntário, para mim, é o voluntário com mais capacidade. Primeiro, tem muita força. Se calhar a força dele fez-lo ter a hérnia, não é? Mas tem muita força. Depois, tem muita vontade. E ele não pode parar.
Isto agora, voltando um bocado atrás, eu nestas atividades pesadas deixei de poder fazer fosse o que fosse, porque anteriormente estava a tentar encerrar as galinhas na capoeira, e eu vou a correr para cercar de um lado e escorrego por todo um lado e dei um grande trambolhão com este braço, que ando agora a tratar dele, fez mesmo ruptura de tendão e o braço deixei de poder fazer força. E depois lá não têm logo Claro os auxílios não, necessários, claro não é? Não. Criamos porcos, como se vê ali, os suínos, caprinos, temos cabras ali. E depois faziam matança? Chegaram A a fazer matança alguma está ali, matança? olha. Muito Está ali bem. a matança do porco, ali com várias pessoas. O nosso avô Filipe é um homenzinho com 80 e tal anos, é o nosso cozinheiro, cozinha lindamente. E ele é o homem que mata o porco, que está ali... Que desmancha. Que desmancha, ele prepara tudo. Em termos da comida, era comida portuguesa ou comida local que muito vocês semelhante, comiam, sim. ou ambas as coisas? É Como muito que era? semelhante à nossa, embora às vezes o avô Filipe, eu vou chamar o avô Filipe, que era o que ele chamava lá, o avô Filipe, quando cozinhava e fazia o fungi é uma comida à base de farinha, os mais antigos lembram-se das papas de milho, que a gente comia, aquela farinha, coisa. E ali mas o fungi tem uma preparação diferente, até chegar a ser farinha, porque o milho é posto de molho e depois Ainda tem ali uma britado, mão de obra. tem ali alguma mão de obra. E ele, sabendo que eu não era grande apreciador do fungi, pronto, eu comia o meu bocado de fungi, mas não era apreciador do fungi. Ele, sabendo isso, vinha logo ter comigo. Diz, João, hoje vai ser só fungi. Quer que eu lhe faça alguma coisa? E eu, claro que não queria que o avô fizesse coisas diferentes. Não, eu vou comer o fungi, não tinha problema. E comia, pronto, não tinha problema em comer, embora não fosse do meu maior agrado, comia. A coisa que mais gostava, mas comia. Não é, mas comia, não tenho problema. Que outras atividades é que foram dediquei-me à fazendo por lá? contabilidade. Por exemplo, a organizar administrativamente a missão. A contabilidade era uma coisa que, olha, que nem desde 2015, 2016, que não era feito nada. E deixei aquilo em dia. Dei aulas de informática também. Naquela imagem vê-se ali com aquele senhor que se vê aqui à direita, é nosso mecânico, é nosso motorista. Portanto, eu dava-lhe... Em troca foi-lhe dando umas dicas informáticas. Dava-lhe informática. E porquê? Porque atrás estava uma outra imagem que já passou, em que eu estava na cantina. Nós temos uma cantina, que é a única cantina ali da zona, porque ali não há nada. E então, nós, com o tal Unimog que rebocou o carro, transportamos as coisas para lá e vendemos com alguma pequena margem para dar também para as despesas, mas é a única forma deles terem alguma coisa. E cá está. Eu, naquele momento ali, estava precisamente a fazer um inventário, que foi uma outra coisa que eu procurei que o Padre David depois fizesse com alguma regularidade, é um inventário, porque a gente nunca sabe como é que as coisas... A quantas é que se anda, não é? Nunca se sabe a quantas se anda. E eu sei que anteriormente, há uns anos, que faziam inventário, e isso até eles me disseram. Por exemplo, eu normalizei a questão de uma folha de recebimentos, e isto já se fez, em tempo já se fez. Folhas de salários. Mas de assinar agora os salários, começaram agora... Já fazíamos isto, pois deixavam de fazer, mas agora estou realmente a organizar isto, a ver se o Padre David não deixa atrasar e se a coisa segue com alguma organização. De tudo o que foram fazendo, João, nestes 6 meses de missão, o que é que sentiu que a população, de facto, quando chegaram, não tinham ou não tinham muito e saiu e pensou, pelo menos nesta parte, eles ficam orientados? E ficam, creio, orientados. A imagem agora mostra-nos um projeto do BTC, mas a gente já fala dele. E ficam mais ou menos orientados. Estas pessoas que colaboram connosco ficam mais ou menos orientadas. E estas aulas de informática, por exemplo, que é o Mário, é precisamente para que ele, as guias de entrega, portanto, faça a lista do material que transporta, que faça com o preço e que depois confira lá e com a existência, mais o que entrou, há de dar a saída, aquelas coisas contabilísticas. Para ele, precisamente, começar a fazer isso, porque
O padre David, sendo superior da missão, também não tem vagar para essas coisas. Claro. E nem sempre lá há voluntários com a capacidade para fazer estes trabalhos. Neste momento temos lá uma voluntária que vai estar mais uns 3 meses, por aí assim, depois vai o rapaz 4 meses. Há sempre uma rotação, mas a mudança de voluntários, e normalmente não são voluntários habituados a esta parte administrativa, económica, financeira, pronto. E é importante. E aí, aí aproveitei eu a minha incapacidade física para poder desenvolver melhor isso. Essa área. Estava ali aquele projeto BTC. O que é isso? BTC chama-se tradução blocos de terra comprimida. Ou seja, a gente vai ver, se a imagem passar, a gente vai os ver ali. Aqui já vemos blocos ali fabricados. Nós estamos ali precisamente a analisar os blocos, porque inicialmente tivemos de fazer muitos testes para ver a resistência. Exato. E aquilo é argila, é areia e é cimento. A percentagem de cimento é de 10%, parece uma coisa muito, muito mínima, mas com a argila e a areia aquilo consegue ter uma resistência enormíssima. Enorme. E serve para a construção, aqueles blocos? Para a construção. Ali está precisamente o Nuno e eu estou ali um bocado no escuro porque a gente não tinha horários, não é? E trabalhamos a qualquer hora se for preciso. E estávamos ali precisamente a ver, a analisar, portanto, a tentar preparar melhor aquilo, porque tinha de ser afinado. Neste caso, há um indivíduo que está ali a controlar a massa, diremos assim, a areia, a argila e o cimento e a água, porque a água tem de ser uma dosagem relativamente pequena, porque senão o bloco já não serve. Portanto, é preciso ensinar tudo isto, E aí vem não é? um transportador de blocos, ali já se vê melhor o que é o bloco. E aquele bloco pretende, as casas, há de se ver mais tarde, é o chamado pau a pique. São estruturas de madeira cruzada e depois passa-se com barro. Aquilo ao fim de 2 anos com a água lavou tudo. E a ideia é que estes blocos possam vir a substituir um pouco essa construção. A nossa primeira construção com blocos, tivemos a oferta de um gerador. Um amigo meu, por acaso, era um amigo meu, e que está em Angola também, e ele disse, olha, eu arranjo-vos um gerador. E arranjou. E estávamos ali a construir a casa para ter o gerador que já lá está. Portanto, a casa está completa, já lá está o gerador. Estes blocos serviram para deixar alguma construção feita, João? Qual? É esta. Esta para guardar o gerador? Sim, esta foi a primeira e neste momento ainda a única. Então com esse gerador já dava para de vez em quando terem um bocadinho de luz? De luz. Nós já tínhamos um bocadinho de luz, que eram 2 painéis solares. Mas era luz para o mínimo indispensável, não dá para um frigorífico. Não dá para nada disso, não é? Portanto, ali é tudo à base ou de conservas, ou das coisas que a terra dá. Que a terra dá, não há mais nada. Temos que avançar porque o nosso tempo já vai, de facto, muito esticado. Peço à realização se puder ir passando algumas imagens enquanto vamos aqui neste tempinho final conversando. Mas, João, desta missão... Cuidados de saúde. Essa era uma parte. Havia, não havia? Como é que foi? Não há cuidados de saúde. A missão é que ainda vai prestar alguns cuidados de saúde. Que também é muito difícil, porque a missão, quando chega à cidade, vai lá à parte da saúde para levar medicamentos e elas dizem, olha, as prateleiras... Está tudo vazio. Estão vazias, não há hipótese. E então poucas coisas vão. Outras vezes temos de comprar, quando compramos temos de vender. Portanto, que é para conseguir... Que é para conseguir também claro. dar para... A missão também tem que sobreviver, Tem de sobreviver. Neste caso, vemos ali o nosso transporte. Aquele homem que vai ali a conduzir alertou-nos que numa determinada casa, um raio da trovoada entrou pela casa e não degolou um miúdo, mas tirou-lhe a pele toda à volta do pescoço e orelhas e um braço. E uma miúda no braço. E então ele é que nos veio alertar, vê-se ali um miúdo, ele é que nos veio alertar, olha quem está lá dá isto. E ele foi-nos lá levar. E para vocês tratarem da criança. Tratar da criança. E tratámos da criança. Está ali a ser tratada e a seguir vamos ver uma imagem em que ele já mal se vê que teve aquela ferida. Ficou perfeitamente bem.
Sarou. Aqui Exatamente. daqui pode não se notar a distância, mas nota-se ali uma espécie de esbranquiçado ainda no pescoço Exatamente. dele, mas ele estava todo sem carne, sem a pele. Exatamente. Em termos em termos da missão, e isto acontece de vez em quando nos diretos, vamos lá ver se vamos conseguir. Muito bem, está quase. E já Penso ficou que o está, nosso penso que microfone está. no sítio. João, vamos mesmo terminar. Queria que me deixasse aqui o sentimento final destes 6 meses e que enumerasse 2 coisinhas assim que acha que são importantes e que ainda não falamos. Olha, então, eu vou só dizer então, aquilo que eu faria em jeito de conclusão. Exatamente. Portanto, se as pessoas conseguirem ver depois as imagens, vão perceber bastante. Eu, quando saí sem um projeto. Portanto, saí sem um projeto. E a ideia era ver e ouvir. Era aprender a estar, a aceitar e a respeitar. Ou seja, eu nunca queria fazer nada que eu soubesse que eles deveriam fazer, mas sim dar-lhes a conhecer a nossa forma de trabalhar. Portanto, integração em culturas diferentes, não é? Hábitos diferentes, tudo diferente. E eu, quando fui, eu dizia assim, eu vou fazer o que for preciso, onde for preciso, e o que eu não puder fazer, Deus pode. Deus pode e pôde. E concluía, se calhar, com uma frase de Fernando Pessoa. Estamos mesmo no fim, é isso? É mesmo no fim. É que diz assim, sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. E eu procurei fazer isto. Procurei não os obrigar a nada, não forçar a nada, mas levá-los a perceber, mesmo em encontros, a perceber o que é que deveria mudar, o que é que não deveria mudar, como é que eles deveriam estar, porque, enfim. E foi um trabalho Veio de coração cheio. Que eu uma ou outra vez ainda vou assim, eu não volto para a missão. Isto aconteceu uma ou outra vez. Mas eu digo assim, eu voltava para lá amanhã. Claro que não volto amanhã, eu já tenho de estar um pouco com a família, essas coisas todas. Pronto. Mas, sem problema nenhum, voltava para lá amanhã. Muito bem, João, muito obrigada por ter vindo, por nos deixar aqui ficar este testemunho. É assim, quando se vai em missão, vamos então inteiros, sem grandes expectativas, na verdade, porque depois lá tudo acontecerá conforme a medida que Deus quer. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.